Antes de começar, você já teve uma visão? Já soube que algo ia acontecer antes de acontecer? Se sim, deixa o like. Você vai entender essa história de um jeito especial. Eu vi minha morte 3 vezes. Na primeira, eu estava afogado no açude. Água verde entrando pelos meus pulmões, queimando, sufocando, enquanto alguém me puxava para baixo. Mãos frias, muitas mãos, agarrando meus tornozelos, meus pulsos, meu pescoço. Na segunda, eu estava enforcado na mangueira, a corda áspera cortando minha garganta, pés balançando no ar, olhos arregalados olhando para a casa grande onde ela estava na janela, observando, sempre observando. Na terceira, eu não morri sozinho, mas eu não deveria estar te contando isso ainda. Deixa eu voltar. Deixa eu te explicar como um cara de 32 anos, publicitário, cético, que zombava de horóscopo e achava médium charlatão, acabou num sítio no interior de Minas Gerais tendo visões do próprio fim. E de outros fins. Muitos outros fins. Meu nome é Felipe Cardoso e eu tenho um problema. Não, correção. Eu tinha um problema. Agora eu tenho vários, mas o principal é que eu vejo coisas que não deveriam ser vistas, coisas que aconteceram, que vão acontecer, que estão acontecendo em algum lugar entre o tempo e a memória. Eu sei, parece loucura, parece papo de maluco, de gente que passou tempo demais sozinha e começou a criar histórias para preencher o vazio. E eu pensei isso também. Por 2 semanas inteiras, eu tentei me convencer de que estava surtando, que era estresse, que era a solidão do interior, que era qualquer coisa menos o que realmente era. Mas quando você vê um homem morrer afogado no açude e 2 dias depois encontra o corpo exatamente onde você viu, exatamente na mesma posição, com as mesmas marcas roxas nos tornozelos, fica difícil negar. Fica impossível racionalizar. Tudo começou com um cheiro. Não, espera, isso não é verdade. Tudo começou antes do cheiro. Começou com o convite da minha tia Marlene. Felipe, meu filho, vem passar uns dias aqui no sítio. Você tá com cara de quem precisa descansar. Cidade grande tá acabando com você. Ela não estava errada. São Paulo estava acabando comigo. O trabalho, o trânsito, o barulho constante, a sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico de 3 anos. Daniela, lindíssima, manipuladora, me deixou por um personal trainer chamado Hulk. Sim, Hulk. O apelido, não o sobrenome. Pelo menos eu espero. Meu emprego na agência estava me consumindo. Prazos impossíveis, clientes idiotas, criativos que se achavam gênios incompreendidos. Eu estava no limite. Então, quando minha tia ligou, oferecendo paz, silêncio, ar puro e comida caseira, eu aceitei. Maior erro da minha vida. Não, deixa eu reformular. Uma das piores decisões que eu já tomei. Porque o que eu encontrei naquele sítio, o que eu descobri sobre mim mesmo naquele lugar esquecido por Deus, no interior de Minas, mudou tudo, destruiu tudo. E agora eu não sei mais quem eu sou. Não sei se sou Felipe Cardoso, o publicitário cético de São Paulo, ou se sou outra coisa, algo mais antigo, algo que sempre esteve adormecido, esperando para acordar. O sítio fica a 6 horas de São Paulo. Peguei a estrada na sexta de manhã. Trânsito ok, até Campinas. Depois só estrada vazia, paisagem verde, vacas pastando e aquela sensação crescente de estar indo para longe demais. Longe demais da civilização. Longe demais da segurança. Longe demais para voltar rápido se algo der errado. Mas eu ignorei esses pensamentos. Coloquei como paranoia urbana. Relaxa, Felipe, eu disse para mim mesmo. É só um sítio, é só umas férias. Vai ser bom. Mentira, tudo mentira. Cheguei por volta das 3 da tarde. O portão de madeira estava aberto. A placa desbotada dizia: Sítio Nossa Senhora das Dores.
Que nome reconfortante, né? Nossa Senhora das Dores. Devia ter prestado atenção nisso. Devia ter dado meia volta ali mesmo. Mas não dei, porque eu sou idiota. Porque eu estava cansado. Porque eu queria acreditar que existia um lugar no mundo onde as coisas eram simples. Onde eu podia respirar sem sentir o peso do mundo esmagando meu peito. Spoiler. Não existe esse lugar. Ou se existe, não é aquele sítio. Estacionei o carro perto da Casa Grande, uma construção antiga, colonial, com paredes grossas de barro e telhado de telha-vã. Varanda larga com cadeiras de balanço de madeira. Janelas altas com venezianas verdes descascadas. Bonito, rústico, charmoso até. Se você ignorasse a sensação de ser observado, se você ignorasse o silêncio pesado demais, se você ignorasse o frio que não fazia sentido num dia de sol de 28 graus. Mas eu ignorei, porque eu sou bom em ignorar sinais. Sempre fui. Minha tia saiu para me receber. Marlene, 60 e poucos anos, cabelo grisalho preso num coque, vestido floral desbotado, chinelo de dedo, sorriso largo e sincero. Felipe, que alegria, meu filho. Ela me abraçou forte. Cheirava a sabão de coco e alecrim. Deixa eu te olhar. Nossa, tá tão magro. Tá se alimentando direito? Tô sim, tia. É o estresse mesmo. Pois aqui você vai descansar. Vai comer bem, vai dormir bem e vai voltar novo para São Paulo. Eu não voltei novo. Voltei quebrado. Ela me ajudou a levar as malas. Subimos a varanda. Aquelas cadeiras de balanço estavam se movendo levemente, mesmo sem vento, e entramos na casa. O interior era como eu lembrava das poucas vezes que tinha visitado na infância. Piso de tábua corrida, teto alto com vigas de madeira escura à mostra, móveis antigos mas bem cuidados, cheiro de café fresco misturado com algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Algo como terra molhada? Não exatamente, mas como túmulo, merda. Por que diabos eu pensei em túmulo? Vou te colocar no quarto do fundo, minha tia disse, me guiando pelo corredor. É o mais silencioso, você vai descansar bem ali. Mentira número 2, eu não descansaria, nunca mais. O quarto era simples, cama de casal com colcha de retalhos, guarda-roupa de madeira maciça, uma janela que dava para o quintal dos fundos e uma mesinha de cabeceira com uma bíblia e um terço. Sempre desconfie de quartos com bíblia e terço. Significa que coisas ruins já aconteceram ali. Qualquer coisa é só chamar, ela disse sorrindo. Vou fazer um café. Desce quando quiser. Ela saiu, fechou a porta e eu fiquei sozinho. Sozinho com aquele cheiro estranho, aquele silêncio pesado e aquela sensação crescente de que eu tinha cometido um erro terrível. Desembalei rapidamente, joguei as roupas no guarda-roupa sem muito critério. Coloquei o notebook na mesinha para trabalhar um pouco. Sim, eu tinha trazido trabalho, porque sou workaholic e não sei desligar. Olhei pela janela. O quintal era grande, gramado irregular. Algumas árvores, goiabeira, jabuticabeira, uma mangueira enorme no canto esquerdo. E além, uns 50 metros para frente, o açude. Grande, redondo, água verde escura refletindo o céu. Bonito, mortal, esperando. Balancei a cabeça. Para com isso, Felipe, é só um açude. Desci para a área comum. Minha tia estava na cozinha fazendo pão de queijo. O cheiro era incrível, acolhedor, normal. Senta aí, ela disse, apontando para a mesa grande de madeira. Tá quase pronto. Sentei. Ela serviu café. Colocou o pão de queijo ainda quente no prato. Manteiga derretendo. Perfeito. Comemos em silêncio confortável por alguns minutos. E então eu perguntei: tia, você mora aqui sozinha? Ela pausou. Só por um segundo. Mas eu notei. Moro. Por quê? Não sei. É uma casa grande. Deve ser solitário. Às vezes. Mas eu me acostumo. E... Ela hesitou. Não fico completamente sozinha.
Senti um frio na espinha. Como assim? Ah, tem o Zé Antônio que vem ajudar com a horta 2 vezes por semana. A dona Neuza da venda passa aqui direto e... Ela olhou para a janela. Tem as presenças. Presenças. Engoli seco. Que tipo de presenças? Ela me olhou. E naqueles olhos eu vi algo que não tinha visto antes. Medo, não. Mais que medo. Conhecimento. O tipo que você vai descobrir sozinho, meu filho. Ela levantou, levando os pratos. O tipo que não adianta eu te contar. Porque você não ia acreditar. Ninguém acredita, até sentir. E então, ela saiu da cozinha, me deixando sozinho, com o silêncio e com aquele maldito cheiro de túmulo que eu juro que estava ficando mais forte. Naquela noite, sonhei pela primeira vez. Ou não foi sonho, não sei mais distinguir. Eu estava no quintal, de madrugada, lua cheia, iluminando tudo com aquela luz prateada e fantasmagórica. E estava frio, frio demais. Meu hálito formava nuvens de vapor. Caminhava em direção ao açude. Não caminhava, era puxado. Como se houvesse mãos invisíveis nos meus ombros me guiando, me empurrando. Vem ver, vem saber. Vozes múltiplas, sussurrando dentro da minha cabeça. Cheguei na margem do açude. A água estava completamente parada, lisa como vidro, refletindo a lua perfeitamente. E então eu vi, embaixo da água, rostos, dezenas deles, olhando para cima, para mim, bocas abertas, olhos arregalados, mãos estendidas. Nos ajuda, nos tira daqui, nos liberta. Dei um passo para trás e tropecei, caí. E quando caí dentro do açude. A água estava gelada, impossível de gelada. Como se fosse gelo líquido queimando minha pele. Afundei. Rápido, as mãos me agarraram. Fica conosco. Você é um de nós. Tentei gritar. Água entrou na minha boca, nos meus pulmões, queimando, sufocando, morrendo. Acordei gritando, suor encharcando os lençóis, coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Levei alguns segundos para entender onde estava. Quarto, sítio, seguro. Olhei para o relógio. 3h33 da manhã, sempre essa hora, porque sempre essa hora. Levantei, fui até a janela, abri. O quintal estava escuro, quieto, apenas o som distante de grilos. E lá no açude, havia alguém, parado, de costas, olhando para a água. Meu corpo inteiro congelou. Quem diabos estava lá àquela hora? A figura era de uma mulher, vestido branco longo, cabelos pretos e longos soltos. Ela não se movia, apenas ficava ali, parada, esperando. Fechei a janela com força, tranquei, fechei a cortina, voltei para a cama e fiquei olhando para o teto até o sol nascer. Porque eu já sabia, que aquilo não era sonho, que aquela mulher não era real e que algo naquele sítio, algo naquele lugar maldito, estava me esperando. Deixa eu te contar quem eu realmente sou. Não o Felipe que você acabou de conhecer no início do relato. Aquele cara apavorado, tendo visões, afogando em açudes imaginários. Esse veio depois. Esse é o Felipe quebrado. Eu quero te apresentar o Felipe de antes. O Felipe que achava que tinha tudo sob controle. Que idiota eu era. Meu nome completo é Felipe Henrique Cardoso. Nasci em São Paulo, capital, no Hospital Santa Catarina, num dia chuvoso de março de 1992. Família classe média. Pai funcionário público aposentado. Mãe professora de história. Um irmão mais novo, o Gustavo, que hoje é engenheiro e mora no Canadá. O filho bem-sucedido da família, ao contrário de mim. O publicitário estressado que fala palavrão em reunião. Cresci em Moema, estudei em colégio particular, fiz faculdade de publicidade e propaganda na ESPM. 3 anos e meio de festa, networking e ocasionalmente alguma aula. Me formei em 2014 com notas medianas, mas contatos excelentes, que no mundo corporativo vale muito mais.
Arrumei emprego numa agência pequena, depois numa média, depois numa grande. Subia de cargo, ganhava mais, trabalhava mais, dormia menos. O ciclo clássico da geração Yitus urbana. Trabalhe até morrer, mas morra com um iPhone na mão e Netflix assinado. Aos 29, conheci a Daniela, arquiteta, linda, sofisticada, o tipo de mulher que pede vinho e sabe pronunciar os nomes franceses corretamente. Nos apaixonamos, ou achamos que nos apaixonamos, que é uma coisa bem diferente, mas a gente só percebe depois. Moramos juntos por 2 anos, foi bom, até não ser mais. Ela queria casamento, filhos, casa com quintal. Eu queria, não sei, mais tempo, mais certeza, menos pressão. Terminamos mal. Brigas, acusações. Ela ficou com um apartamento alugado que dividíamos. Eu saí, cavalheirismo idiota, e eu voltei para um kitnet em Pinheiros que cheirava a mofo e tinha barulho de vizinho transando às 2 da manhã toda santa terça-feira. Trabalho começou a pesar mais, chefe exigente, prazos apertados, cliente querendo algo inovador, mas que não seja muito diferente do que já existe. A contradição favorita do marketing. Comecei a dormir mal, depois comecei a não dormir, depois comecei a tomar Rivotril para dormir e café para acordar, que é basicamente a dieta do publicitário moderno. Até que minha mãe ligou. Felipe, você não tá bem? Eu vejo. Sua tia Marlene tem um sítio lá em Minas. Vai passar uns dias. Descansa, respira, depois você volta. Eu resisti. Claro que resisti. Tinha campanha para entregar. Tinha apresentação. Tinha 1000 desculpas. Mas no fundo eu sabia que estava no limite. Que se não parasse ia quebrar. Ironia. Eu parei e quebrei do mesmo jeito. Peguei 10 dias de férias. O chefe não gostou, mas aceitou. Provavelmente porque eu estava com cara de quem ia surtar a qualquer momento e ele não queria processo trabalhista. Arrumei uma mala pequena, roupas casuais, tênis velho, um livro que nunca ia ler, notebook só para emergências. Mentira, ia trabalhar. Na quinta de manhã, liguei para minha tia confirmando. Oi, tia Marlene, é o Felipe. Eu queria saber se o convite ainda está de pé. Claro, meu filho. Quando você vem? Amanhã, tá bom para a senhora? Pausa. Bem curta, quase imperceptível. Tá ótimo. Chega de dia, tá? Não vem de noite, não. Achei estranho, mas não perguntei. Deve ser por causa da estrada, pensei. Interior, sem iluminação, perigoso dirigir de noite. Não era por causa da estrada, era por causa de outras coisas. Coisas que saem de noite. Na sexta, saí cedo. Trânsito normal para São Paulo, ou seja, horrível. Marginais engarrafadas, buzinas, estresse, o combo completo. Mas quando passei Campinas e peguei estrada aberta, algo mudou. O peso no peito diminuiu. O barulho constante da cidade na minha cabeça silenciou. Abri as janelas do carro. Ar puro entrou. Ar que não cheirava a escapamento e esgoto. Liguei o som, playlist aleatória. Tocou Oração ao Tempo do Caetano. Cantei junto, alto, desafinado, livre. Pela primeira vez em meses, eu sorri. Idiota. Sempre sorrio antes das tragédias. Passei por cidadezinhas que mal apareciam no mapa. Nomes como Espírito Santo do Turvo, São José da Bela Vista, Nossa Senhora da Conceição do Rio Verde. Aqueles nomes católicos compridos que só o interior brasileiro tem. Parei num posto para abastecer e ir no banheiro. O frentista era um senhor de uns 60 anos, queimado de sol, com aquele sotaque carregado do interior mineiro. Bom dia, moço. Vai longe? Vou pro sítio Nossa Senhora das Dores. Conhece? Ele pausou. O bico da bomba parou no meio. Olhou para mim com uma expressão estranha. Conheço. É longe daqui? Uns 40 minutos. Ele terminou de abastecer, mas continuou me olhando. Você tem gente lá? Tenho. Minha tia mora lá. Dona Marlene? Isso. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Apenas aquele olhar que dizia, coitado,
não sabe no que está se metendo. Paguei, agradeci, fui embora. Mas aquele olhar ficou comigo. Comenta, guardião, aqui embaixo, se você toparia se sacrificar para salvar o mundo. Ou comenta fugir se você ia dar o fora daquele sítio no primeiro sinal estranho. Quanto mais eu me aproximava do sítio, mais a paisagem mudava. Ficava mais densa. As árvores eram mais altas, mais fechadas, a vegetação mais cerrada. O céu, mesmo estando claro e ensolarado, parecia ter menos luz. Passou um cemitério pequeno na beira da estrada, abandonado. Túmulos velhos, cruzes tortas, mato crescido. E então, uns 500 metros depois, vi a placa: Sítio Nossa Senhora das Dores, 2 km. Virei na estrada de terra. O carro chacoalhou, poeira levantou e senti aquele frio sem explicação. Mesmo com o sol a pino, mesmo com as janelas fechadas, mesmo com o ar-condicionado desligado, frio, como se alguém tivesse entrado no carro comigo. Acelerei, querendo chegar logo, querendo sair daquele caminho. E então vi o portão, madeira velha, pintada de branco há muito tempo, mas agora descascada, cinza, podre em alguns pontos. E a placa: Sítio Nossa Senhora das Dores, fundado em 1847. Mais de 170 anos. Muita história, muita morte, muita memória. A casa grande estava lá no fundo, uns 50 metros depois do portão. Colonial, linda de um jeito melancólico, do tipo que você olha e pensa: nossa, que charme, mas também pensa: aposto que tem fantasma aí. Spoiler, tem. Estacionei perto da varanda, desliguei o carro. Silêncio, silêncio profundo. Nenhum som, nenhum pássaro, nenhum inseto, nada, apenas silêncio. Saí do carro devagar, olhei ao redor, a casa, o quintal, as árvores, o açude lá no fundo, tudo lindo, tudo errado. Não consigo explicar direito, mas era como se aquele lugar estivesse esperando, há muito tempo, esperando por alguém, por mim. A porta da frente se abriu, minha tia saiu, sorriso largo, braços abertos. Felipe, que alegria! Abracei ela. Cheiro de sabão de coco e alecrim, familiar, reconfortante. A última coisa reconfortante que eu sentiria ali. Ela me ajudou com as malas. Entramos. A casa por dentro era exatamente como eu lembrava das poucas vezes que tinha vindo quando criança. Devia ter uns 8, 9 anos na última vez. Piso de madeira, móveis antigos, cheiro de casa velha misturado com comida caseira. Mas tinha algo mais, algo que eu não lembrava. Aquele cheiro, terra molhada, túmulo, morte. Vou te colocar no quarto do fundo, ela disse. É o mais tranquilo. Mentira, era o mais assombrado. Mas eu só ia descobrir isso à noite. Subimos um corredor comprido, várias portas fechadas dos dois lados, fotos antigas nas paredes, gente que eu não conhecia, de épocas que eu não vivenciei, todos com aquele olhar sério das fotos antigas, como se soubessem algo que nós não sabemos. Sabiam. Chegamos no último quarto. Ela abriu a porta. Quarto simples, cama de casal, guarda-roupa antigo, janela com cortina de renda. E na mesinha de cabeceira, Bíblia e terço. Sempre um mau sinal. Qualquer coisa me chama, tá? Ela disse. Vou fazer um café. Desce quando quiser. Ela saiu, fechou a porta. Fiquei sozinho. Coloquei a mala em cima da cama. Olhei ao redor, tudo normal, tudo quase normal. Fui até a janela. Abri a cortina. Vista para o quintal. A mangueira grande e o açude. Aquele açude. Água parada. Verde escura, refletindo o céu de um jeito que não parecia natural. E por um segundo, por apenas um segundo, achei que vi alguém na margem, uma mulher, de branco, olhando para casa. Pisquei. Nada. Sua mente está cansada, Felipe, murmurei. Relaxa. Eu não estava vendo coisas, ainda. Isso viria depois. Desci para a área comum. Minha tia estava na cozinha terminando de fazer pão de queijo.
O cheiro era maravilhoso, reconfortante, normal, finalmente algo normal. Sentei à mesa. Ela serviu café fresco, colocou os pães de queijo fumegantes no prato. Comemos em silêncio por alguns minutos. Eu observava ela. Percebi que tinha envelhecido desde a última vez. Mais rugas, cabelo mais branco, mãos mais trêmulas. Tia, a senhora mora aqui sozinha? Perguntei. Ela parou de mastigar. Olhou para mim. Moro. Não fica solitário? Às vezes. Ela bebeu um gole de café. Mas eu me acostumo. Nunca pensou em vender, ir para a cidade? Ela riu. Um riso sem humor. Não posso. Por quê? Porque... Ela olhou pela janela. Pro quintal, pro açude. Alguém precisa cuidar daqui. Alguém precisa vigiar. Vigiar o quê? Ela me olhou com aqueles olhos fundos. E eu vi medo, cansaço, resignação. Você vai entender, meu filho. Mais cedo do que eu gostaria, você vai entender. E então, ela se levantou, levando os pratos, encerrando a conversa, deixando-me com mais perguntas que respostas, e com aquela sensação crescente de que eu tinha cometido um erro terrível. Passei o resto da tarde explorando. O sítio era grande, uns 10 alqueires, minha tia disse. Tinha horta, pomar, algumas galinhas, um curral vazio. As vacas tinham sido vendidas anos atrás. Caminhei pelos arredores. Sol quente, cheiro de terra, cigarras cantando. Normal, quase normal. Cheguei perto do açude, parei a uns 5 metros da margem. Não sei porquê, apenas não quis chegar mais perto. A água estava completamente parada, nenhuma ondulação, nenhum movimento, como um espelho ou como um túmulo líquido. Para com isso, murmurei. É só água, mas não era. Nunca foi só água. Voltei para casa no finalzinho da tarde. O sol começando a descer, sombras ficando mais longas, e foi aí que eu vi, do lado da casa, perto dos fundos, uma cruz pequena, de madeira, fincada no chão, com um nome entalhado: Maria Helena, 1889-1891. 2 anos de idade, criança. Senti um aperto no peito. Fui até minha tia, que estava na varanda. Tia, tem uma cruz ali nos fundos. De uma criança. Quem era? Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Era a filha dos antigos donos. Morreu afogada, no açude. Afogada, no açude. Exatamente onde eu sonhei me afogando. E os pais venderam o sítio e foram embora. Não aguentaram ficar. Ela me olhou. Tem outras cruzes também, espalhadas. Se você procurar, vai achar. Quantas? 7. 7 mortes, naquele lugar, ao longo de 170 anos. 7 almas, esperando. Jantamos em silêncio. Arroz, feijão, frango caipira, salada da horta. Comida deliciosa. Mas eu mal conseguia comer. Aquelas cruzes, aqueles nomes, aquelas crianças. Felipe, minha tia disse, eu preciso te falar uma coisa. Olhei para ela. À noite, não sai da casa. Não importa o que você ouvir, não importa o que você vir. Fica dentro, porta trancada. Entendeu? Por quê? Porque ela hesitou. Porque tem coisas aqui que não pertencem mais a este mundo. E elas chamam. Principalmente, ela me olhou fundo. Principalmente pessoas como você. Como eu. Sensíveis. A palavra ficou suspensa no ar. Sensíveis. Como se ela soubesse algo sobre mim que eu mesmo não sabia. Subi para o quarto às 9 da noite. Trancei a porta. Trancaria a janela também, mas estava calor. Deitei. Peguei o celular, sem sinal. Obviamente, tentei ler. Não consegui me concentrar. Desliguei a luz, fechei os olhos e esperei o sono vir. Ele não veio, mas outras coisas vieram. 00:13. Eu sei porque estava olhando para o relógio do celular a cada 5 minutos, como se o tempo pudesse me salvar de alguma coisa. Como se amanhecer rápido fosse me proteger do que quer que estivesse naquele lugar. Não protegeria. Nada protegeria.
O calor era sufocante, aquele calor úmido do interior que gruda na pele e faz você suar mesmo parado. Tinha aberto a janela completamente, mas o ar que entrava era pesado, denso, como se carregasse algo mais que oxigênio. Carregava memórias, carregava presságios. Eu estava deitado de barriga para cima, olhando para o teto de madeira escura, contando as vigas. 1, 2, 3, 4, 5. Perdia a conta. Recomeçava. 1, 2, 3. Foi quando ouvi. Splash. Baixinho, distante, mas inconfundível. Algo caindo na água, no açude. Sentei na cama, coração acelerando sem motivo aparente. Foi um peixe, pensei, ou um sapo, ou uma pedra. Qualquer coisa menos o que você está pensando. Mas eu não estava pensando em nada ainda. Fiquei em silêncio, escutando. Grilos, vento nas árvores, normal. Tudo normal. E então... Splash, de novo, maior dessa vez. Como se algo maior tivesse entrado na água ou saído dela. Levantei, fui até a janela, devagar, como se fazer barulho fosse despertar algo que era melhor deixar dormindo. Olhei para o quintal, lua cheia, iluminando tudo com aquela luz prateada fantasmagórica que faz sombras parecerem mais sombras e silhuetas parecerem mais ameaçadoras. O açude brilhava, superfície lisa como vidro, nada, nenhum movimento, nenhuma ondulação. Impossível. Se algo tivesse caído na água, haveria ondas. Círculos se expandindo, mas não havia. A superfície estava perfeitamente parada, como se o som tivesse vindo de dentro da água, não de algo caindo nela. Você tá pirando, sussurrei para mim mesmo. É o cansaço, é o estresse, E então eu vi, na margem do açude, uma figura, parada, imóvel, observando a casa. Meu corpo inteiro congelou. Era uma mulher, tinha certeza. Silhueta feminina, vestido longo e branco refletindo a luz da lua. Cabelos longos soltos, escuros, quase fundidos com a noite ao redor. Ela não se movia, apenas ficava ali, olhando, esperando. Fechei os olhos, contei até 10. Respirei fundo. Quando você abrir os olhos, não vai ter ninguém. É só sua imaginação, é só abrir. Ela continuava lá, mas agora mais perto, não muito. Uns 10 metros, mas definitivamente mais perto do que estava segundos atrás. Como? Eu não vi ela se mover, não ouvi passos. Como ela se aproximou? Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Mãos suadas agarrando o batente da janela. E então ela virou a cabeça, lentamente, calculadamente, e me olhou, diretamente. Mesmo na distância, mesmo com a escuridão, mesmo com a impossibilidade de ela conseguir me ver daquele ângulo. Ela me viu e sorriu. Recuei da janela tão rápido que tropecei na própria perna e caí sentado no chão. Respiração descontrolada, mãos tremendo, suor frio escorrendo pela testa. O que diabos foi aquilo? Fiquei ali sentado no chão por não sei quanto tempo. 5 minutos? 10? 1 hora? Tempo perde significado quando você está em pânico. Eventualmente, juntei coragem, ou estupidez, difícil distinguir, e me arrastei de volta até a janela. Olhei. Nada. A margem do açude estava vazia. Nenhuma figura, nenhuma mulher, nenhum vestido branco. Apenas escuridão e silêncio. Você imaginou? Murmurei, a voz tremendo. Sua mente pregou uma peça. É o estresse. Toque, toque, toque. 3 batidas. Na minha porta. Gelei. Toque, toque, toque. De novo. Mais insistente. Felipe? A voz da minha tia, abafada. Você tá bem? Respirei aliviado. Levantei. Abri a porta. Ela estava no corredor, de camisola, com uma vela na mão. A luz tinha apagado? Não tinha percebido. Tá tudo bem, tia. Desculpa se acordei a senhora. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, aquele olhar que sabe. Você viu, né? Engoli seco. Vi o quê?
Ela. Silêncio. Quem é ela? Perguntei, a voz mal saindo. Minha tia suspirou, pesadamente, como se carregasse o peso de anos de segredos. Entra no meu quarto, vou te contar. O quarto dela era no andar de baixo, maior que o meu. Mobília antiga, mas bem conservada. Cheiro de lavanda e naftalina. Sentamos na beira da cama dela. A vela tremeluzindo, criando sombras dançantes nas paredes. O nome dela era Helena. Minha tia começou, olhando para a vela. Helena Cardoso, sua trisavó. Senti o estômago revirar. Minha... o quê? Trisavó. Sua família, Felipe. Nossa família. Esse sítio pertenceu aos Cardoso por gerações. E Helena foi a primeira. A primeira o quê? A primeira a ver. Ela pausou. Bebeu um gole de água de um copo que tinha na mesinha. Helena tinha um dom, ou uma maldição, dependendo de como você vê. Ela conseguia sentir coisas, ver coisas que outros não viam, saber coisas que não deveria saber. Minha tia me olhou. Ela era clarividente, Felipe, médium, sensitiva, chama do que quiser, mas ela via. E o que aconteceu com ela? Ela enlouqueceu. A voz da minha tia era baixa, triste. As visões eram demais, muito intensas, muito reais. Ela começou a ver mortes antes de acontecerem. Começou a ouvir vozes dos que já tinham partido. E então ela respirou fundo. Então ela começou a ver a própria morte. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Como ela morreu? Afogada, no açude. Minha tia apontou vagamente na direção do quintal. Ninguém sabe se foi acidente, se foi suicídio ou se algo a puxou. Mas desde então ela não descansou. Ela fica ali, esperando. Esperando por quê? Minha tia me olhou com aqueles olhos carregados de significado, esperando por alguém como ela, alguém da família, alguém com o mesmo dom. Ela segurou minha mão. Estava gelada. Alguém como você, Felipe. Não dormi o resto da noite. Fiquei no quarto da minha tia. Ela insistiu. Disse que era mais seguro, que Helena não entrava na casa, que respeitava as paredes, as benzeções, as orações. Por enquanto, deitei num colchonete no chão. Ela dormiu na cama. Ou fingiu dormir. Difícil saber. Fiquei olhando para o teto, processando. Clarividente, médium, dom, maldição. Eu não acreditava nessas coisas. Nunca acreditei. Sempre achei papo de maluco, de gente querendo atenção, de charlatães explorando vulneráveis. Mas eu tinha visto aquela mulher. Tinha sentido aquele frio inexplicável. Tinha sonhado com o afogamento antes de saber da história. Coincidência? Ou não podia ser. Eu era um cara normal, publicitário, cético, racionalista. Não tinha nada de especial em mim. Certo? Amanheceu. Luz do sol entrando pela janela. Pássaros cantando, galos cantando ao longe. Normal. Vida recomeçando como sempre faz. Indiferente aos horrores noturnos. Levantei. Minha tia já estava acordada, fazendo café na cozinha. Bom dia, ela disse sorrindo. Como se a conversa da madrugada não tivesse acontecido. Como se tudo fosse normal. Bom dia, respondi, a voz rouca de sono que não tive. Tomei café em silêncio. Comi pão com manteiga. Tudo tinha gosto de papelão. Vou dar uma volta, eu disse, levantando. Felipe, ela começou, mas parou. Preciso pensar, tia. Preciso processar. Ela assentiu, mas o olhar dela dizia: não chegue perto do açude. Eu deveria ter escutado. Caminhei pelos arredores do sítio. Sol quente, cheiro de terra, cigarras, normal. Tudo absurdamente normal depois da noite de terror. Passei pelas cruzes, parei em cada uma. Li os nomes: Maria Helena, 1889, 1891. João Pedro, 1901, 1903. Ana Clara, 1920, 1920.
morreu no mesmo ano que nasceu. José Antônio, 1935, mesma coisa. Teresa Maria, 1956, 1959. Antônio Carlos, 1978, 1981. Carolina, 2001, 2003. 7 cruzes, 7 crianças, todas mortas com menos de 5 anos, todas afogadas, todas no açude. O mesmo açude. Como é possível? Como um lugar pode ser tão amaldiçoado? E então percebi as datas irregulares, mas com um padrão, sempre em anos específicos, anos que terminavam em 1, 3, 5, 6, 8, 9. Números primos? Não era isso. O que então? Peguei o celular, ainda sem sinal, mas tinha calculadora. Fiz as contas. 12 anos de diferença em média. Não exato, mas próximo, como se algo acontecesse em ciclos. E então me dei conta. 2003 foi a última, 22 anos atrás. Se o ciclo continuava, estávamos no ano certo, 2025, ano de uma nova morte. Voltei correndo para casa. Minha tia estava na varanda costurando. Tia, as crianças, as cruzes, tem um padrão. Ela parou de costurar. Olhou para mim com aquela resignação cansada de quem já sabe. Eu sei, meu filho. A senhora sabe e não fez nada? O que eu podia fazer? Ela levantou, a voz firme. Você acha que não tentei? Você acha que não chamei padre, benzedeira, médium, qualquer um que pudesse ajudar? Nada funciona, Felipe, nada. Porque o açude não é só água. Então o que é? É uma porta, uma passagem entre este mundo e outro lugar. E Helena é a guardiã. Voluntária ou não, ela mantém essa porta. E a cada ciclo, ela precisa de algo para manter a porta fechada. Senti minha boca ficar seca. Um sacrifício. Ela não respondeu. Não precisava. A resposta estava nas 7 cruzes no quintal. Naquela tarde, decidi investigar. Se eu tinha esse tal dom, se eu era sensível, então talvez eu conseguisse entender. Talvez conseguisse ver algo que outros não viam. Peguei um caderno velho que achei na casa. Sentei na varanda e comecei a escrever. Não sei porquê, apenas senti que devia. Comecei a escrever sobre Helena, sobre as crianças, sobre o açude. E quanto mais eu escrevia, mais as coisas apareciam na minha mente. Visões. Não eram só visões, eram memórias. Memórias que não eram minhas. Flashback, visão de Helena. Estou na margem do açude. É noite, lua cheia. Exatamente como ontem. Mas não é ontem. É 1891. Eu sei disso. Não sei como. Apenas sei. Estou usando vestido longo branco, cabelos soltos, pés descalços na grama úmida. E estou chorando. Chorando porque vi tudo. Vi a morte da minha filha, vi ela se afogando, vi as mãos, aquelas malditas mãos vindas debaixo da água, puxando ela. E eu não consegui impedir, porque ver não é o mesmo que mudar. Nunca é. E agora elas querem mais. As coisas que vivem no açude, as coisas antigas, mais antigas que o sítio, mais antigas que a cidade, talvez mais antigas que o próprio Brasil. Elas querem equilíbrio, uma vida pela porta ficar fechada, um sacrifício pelo mundo continuar protegido do que existe do outro lado. E eu aceitei ser a guardiã, aceitei vigiar, aceitei pagar quando necessário, mas o preço é alto demais, alto demais. Fim do flashback. Voltei para mim com um grito preso na garganta. O caderno tinha caído no chão. Minhas mãos tremiam descontroladamente. Minha tia estava ao meu lado, segurando meus ombros. Respira, Felipe, respira. Eu vi, eu senti. Era como se eu fosse ela. Você é. Minha tia me olhou. Não fisicamente, mas espiritualmente. O dom passa pelo sangue, pelas gerações. E agora chegou a você. Eu não quero isso! Gritei me levantando. Eu não pedi, eu não... Ninguém pede, meu filho, mas recebe mesmo assim. E agora ela respirou fundo. Agora você precisa decidir. Decidir o quê? Se vai aceitar, se vai ser o próximo guardião, ou se vai fugir.
e deixar a porta abrir. E se abrir? Ela não respondeu. Não precisava. O terror nos olhos dela era resposta suficiente. Três dias desde a primeira visão, desde que eu vi através dos olhos de Helena, desde que realmente senti o que ela sentiu naquela noite de 1891. E as visões não pararam, pioraram. No segundo dia, acordei gritando. Tinha sonhado, ou visto, já não sabia mais distinguir, com o João Pedro, o menino de 1901, 2 anos de idade. Ele estava brincando perto do açude, sozinho, risonho, aquele riso inocente de criança que não sabe que o mundo pode ser cruel. E então a água começou a borbulhar, devagar, como se algo embaixo estivesse respirando. O menino se aproximou, curioso. Crianças sempre são. Não se aproxima, para. Mas eu não podia gritar, não podia interferir, só podia assistir. Ele se inclinou sobre a margem, olhou para a água, e a água olhou de volta, com 1000 olhos, olhos que não eram olhos. Apenas buracos negros pulsantes no fundo do açude, observando, esperando. E então as mãos, dezenas delas, centenas, saindo da água como se fossem feitas da própria substância líquida, cinzas, translúcidas, impossíveis. Agarraram o menino. Ele nem teve tempo de gritar. Foi puxado, rápido, silencioso, final. A água voltou a ficar parada, como se nada tivesse acontecido, como se uma vida não tivesse acabado de ser consumida. Acordei com o gosto de água podre na boca. Corri para o banheiro. Vomitei. Não tinha comido quase nada, então foi só bile. Amarela, amarga. Minha tia bateu na porta. Felipe, tá bem? Não. Minha voz saiu rouca, quebrada. Não tô bem. Eu vi o menino, João Pedro. Eu vi ele morrer. Silêncio do outro lado da porta. E então, baixinho. Eu sei, eu também vejo às vezes. Mas para você vai ser pior, porque você tem o dom mais forte que Helena, mais forte que qualquer um da família. Ótimo, simplesmente ótimo. Ganhei o prêmio de médium mais fodido da família. Lavei o rosto, olhei no espelho e quase gritei de novo, porque por um segundo, apenas um segundo, não era meu rosto olhando de volta. Era dela, Helena, com aqueles olhos fundos, escuros, carregados de tristeza e loucura. Pisquei. Meu rosto voltou, mas a sensação permaneceu. Ela estava dentro de mim. Ou eu estava me tornando ela. Ou talvez nunca tivéssemos sido pessoas diferentes. No terceiro dia parei de tentar dormir, porque toda vez que fechava os olhos eu via todas as crianças, todas as mortes. Maria Helena, João Pedro, Ana Clara, José Antônio, Teresa Maria, Antônio Carlos, Carolina, 7 vidas, 7 sacrifícios, 7 almas presas entre o açude e o além. E pior, eu comecei a ouvi-las, de dia, de noite, toda hora. Vozes de crianças, rindo, chorando, chamando. Vem brincar conosco. Tá tão frio aqui embaixo. Por que você não vem? Por que não nos tira daqui? Eu tentava ignorar. Colocava fone de ouvido, música alta, podcast, qualquer coisa para abafar. Mas não adiantava, porque as vozes não vinham de fora, vinham de dentro, da minha própria cabeça, ou do lugar onde minha cabeça terminava e outra coisa começava. Minha tia começou a me olhar diferente, com medo, não de mim, mas por mim. Você tá ficando igual a ela, ela disse numa manhã, enquanto eu empurrava comida pelo prato sem comer. Helena, nos últimos dias antes do fim, ela também parou de comer, parou de dormir. Apenas ficava olhando para o açude, como se estivesse esperando algo. E estava? Perguntei, a voz sem emoção. Estava. Ela suspirou. Estava esperando o momento certo, o chamado. Que chamado? Não, o chamado das águas.
Ela apontou vagamente na direção do quintal. Quando a porta quer abrir, ela chama. E quem tem o dom sente. Sente a atração, a necessidade de ir até lá, de entrar, de se entregar. E se eu não for? Se eu resistir? Minha tia me olhou com aquela tristeza profunda. Então a porta abre de qualquer jeito. E o que está do outro lado, o que está esperando há tanto tempo, sai. E quando sai, ela fechou os olhos. Não deixa nada vivo para trás. Ótimo. Então minhas opções são me afogar voluntariamente ou deixar algo pior que a morte escapar. Excelentes escolhas, universo. Muito obrigado. Naquela noite, a terceira noite, eu não consegui mais ficar dentro de casa. A pressão era insuportável. Como se as paredes estivessem se fechando, como se o ar estivesse acabando, como se algo dentro de mim estivesse puxando na direção do quintal, do açude, sempre o açude. Minha tia tinha ido dormir cedo, exausta de me vigiar. Eu esperei até ter certeza que ela estava dormindo. E então, saí. Pela porta dos fundos, descalço, de calça de pijama e camiseta velha. A noite estava clara, lua minguante, estrelas por todo o céu, mais estrelas do que eu jamais tinha visto em São Paulo. Lindo, mortal, sedutor, caminhei pelo quintal, grama úmida de orvalho sob meus pés, frio, mas não desconfortável, convidativo. Cheguei na margem do açude, parei ali, olhando para a água escura. Ela estava completamente parada, superfície lisa como vidro, refletindo as estrelas perfeitamente, bonita, como um espelho para outro mundo. Dei um passo mais perto. A água se moveu, não muito, só uma ondulação pequena, partindo do centro, vindo em minha direção. Como se algo embaixo tivesse percebido minha presença e gostado. Felipe, a voz veio de trás de mim. Virei. Helena. Ela estava ali, a uns 5 metros, vestido branco, cabelos negros soltos, pés descalços, igual a mim. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e sorriu. Mas não era um sorriso feliz, era um sorriso de reconhecimento. Você sente, não sente? Ela disse. A voz era suave, quase maternal. A atração, o chamado, é mais forte que qualquer coisa, não é? Quem é você? Minha voz saiu trêmula. Você sabe quem eu sou. Ela deu um passo mais perto. Você me viu, me sentiu. Você é eu, Felipe. Assim como eu fui todos os outros antes de mim. Nós somos um, unidos pelo sangue, unidos pelo dom, unidos pela maldição. Eu não quero isso. Ninguém quer. Ela inclinou a cabeça. Mas recebemos mesmo assim. E agora você precisa escolher. Escolher o quê? Se vai aceitar o papel. Se vai ser o guardião. Se vai pagar o preço quando chegar a hora. Ela apontou para o açude. Ou se vai deixar a porta abrir e deixar eles saírem. Quem são eles? Helena sorriu, mas dessa vez era um sorriso triste, assustado. Você não quer saber. Acredite em mim. Você realmente não quer saber. E então ela começou a desaparecer, dissolvendo no ar, como fumaça, como névoa. Espera! Gritei. Como eu paro isso? Como eu quebro a maldição? A voz dela veio de todo lugar e de lugar nenhum. Você não quebra, você apenas adia, por mais uma geração, por mais um ciclo, até que não haja mais ninguém para passar o fardo adiante. E então silêncio, apenas eu, a noite e o açude, esperando, sempre esperando. Voltei para casa cambaleando, sentindo como se tivesse corrido uma maratona, ou lutado numa guerra, ou simplesmente existido tempo demais. Entrei no quarto, tranquei a porta, sentei na cama e olhei para as minhas mãos. Elas estavam tremendo, mas não de frio, não de medo, de poder. Eu conseguia sentir agora, sentir algo fluindo dentro de mim, como eletricidade, como água, como conexão, conexão com algo maior, algo mais antigo, algo que existia antes das palavras, antes da civilização, antes dos humanos aprenderem a ter medo do escuro. E esse algo me queria.
No quarto dia, comecei a ter visões do futuro, não só do passado, não só das mortes antigas, mas de mortes que ainda não tinham acontecido. Vi minha tia, deitada na cama, olhos abertos, sem vida, uma semana no futuro. Vi Zé Antônio, o caseiro, enforcado na mangueira, 2 dias no futuro. Vi Dona Neuza, da venda, afogada na banheira de casa. Amanhã, e pior de tudo, vi a mim mesmo, no açude, de madrugada, entrando na água, devagar, calmamente, voluntariamente, e então afundando, sem lutar, sem gritar, sem tentar sair, apenas aceitando. E então, paz, finalmente, paz. Contei para minha tia sobre Dona Neuza. Tia, eu vi, ela vai morrer, amanhã, na banheira, a gente precisa avisar. Minha tia me olhou por um longo momento e então balançou a cabeça. Não podemos. Como assim não podemos? Gritei. Ela vai morrer. Eu posso salvar ela. Não pode. A voz da minha tia era firme, triste, mas firme. Você acha que Helena não tentou? Você acha que ela não viu todas as mortes antes de acontecerem? Ela tentou impedir, Felipe. Tentou salvar as crianças, mas não funcionou. Porque quando você vê a morte, quando você sente com o dom, é porque já aconteceu em outra linha do tempo, em outra realidade, e não tem volta. Isso é loucura, é a verdade. Ela segurou meus ombros. O dom não serve para mudar, serve para aceitar, para entender, para guardar. É uma maldição, Felipe, não um superpoder. Afastei dela, peguei as chaves do carro. Eu vou lá, vou avisar ela, Felipe, não. Mas eu já tinha saído. Cheguei na casa de Dona Neuza em 10 minutos. Batia na porta com desespero. Dona Neuza, abre a porta. Ela abriu, de roupão, olhos inchados de sono. Menino, que hora é essa? Tá tudo bem? A senhora não pode tomar banho amanhã. Não pode entrar na banheira. Por favor, eu sei que parece loucura, mas Felipe, ela me olhou com uma mistura de pena e compreensão. Sua tia te contou, né? Sobre o dom. Pisquei. Como a senhora sabe? Porque eu também tenho. Ela sorriu tristemente. Não tão forte quanto você, mas tenho. E eu já sei, meu filho. Eu já vi. Minha hora chegou e não tem nada que você possa fazer. Não, eu posso. Não pode. Ela segurou minha mão. Mas obrigada. Obrigada por se importar. Obrigada por tentar. Isso já é mais do que a maioria faz. E então, ela fechou a porta, me deixando ali, na rua escura, sozinho, impotente. No dia seguinte, Dona Neuza foi encontrada morta, afogada na banheira, exatamente como eu tinha visto. E eu não pude fazer nada, absolutamente nada. Inscreva-se agora e ativa o sininho. Semana que vem tem a história do Poço Eterno. E essa é ainda mais perturbadora. Você não vai querer perder. Sétimo dia. Uma semana completa desde que cheguei no sítio. Parecia uma vida inteira, ou várias vidas, todas morrendo ao mesmo tempo. Eu estava sentado na beira da cama, olhando para as próprias mãos. Elas não tremiam mais. Estavam quietas demais, como se não fossem mais minhas, como se pertencessem a outra pessoa, a Helena, ou ao açude, ou ao que quer que estivesse me consumindo aos poucos. Minha tia bateu na porta. Felipe, preciso falar com você. Entra. Ela entrou, carregando algo. Um livro velho, capa de couro gasto, páginas amareladas. O que é isso? O diário de Helena. Ela colocou na minha mão. Encontrei escondido no sótão há anos. Nunca tive coragem de ler até o final. Mas você precisa ler. Precisa saber. Abri o livro. A caligrafia era delicada, antiga. Tinta desbotada, mas ainda legível. A primeira entrada era de 15 de março de 1889. Diário de Helena Cardoso, 15 de março de 1889. Hoje tive a primeira visão.
Estava costurando na varanda quando senti um frio, uma presença. E então eu vi um homem no açude, afogado, rosto inchado, olhos esbugalhados. Gritei, deixei cair a costura. Meu marido veio correndo perguntando o que havia acontecido, mas quando olhei de novo, não havia nada, apenas a água, tranquila, vazia. Pensei que estava ficando louca. 3 dias depois, encontraram o corpo de José da Silva, trabalhador da fazenda vizinha. Exatamente como eu tinha visto, exatamente no açude. E foi aí que entendi, não estou louca, estou amaldiçoada. Pulei várias entradas, anos de anotações, visões, mortes, desespero crescente, até chegar em agosto de 1891. Diário de Helena Cardoso, 12 de agosto de 1891. Eu vi minha filha morrer. Maria Helena, meu bebê, minha razão de viver. Vi ela no açude, vi as mãos, vi ela sendo puxada e tentei impedir. Deus sabe que tentei. Não deixei ela sair de casa por dias. Tranquei as portas, vigiava toda hora. Mas não foi suficiente, porque o açude não é só água, é uma porta. E o que está do outro lado, o que está esperando, não aceita negação. Eles exigem equilíbrio, uma vida pela porta permanecer fechada. E escolheram minha filha. E eu não consegui salvá-la, porque você não pode mudar o que já foi escrito. Você só pode aceitar. Diário de Helena Cardoso, 14 de agosto de 1891. Última entrada. Hoje vou encontrá-la. Não aguento mais viver sem minha menina. Não aguento mais as vozes, as visões, o peso. Vou entrar no açude, vou atravessar a porta e vou buscar minha filha do outro lado. E se eu não voltar, se eu ficar lá, que assim seja. Pelo menos estarei com ela. Pelo menos não estarei mais sozinha. Para quem ler isso no futuro, cuidado com o dom, cuidado com o açude. Cuidado com o que você aceita sem questionar, porque uma vez que você vê, uma vez que você realmente vê, não consegue mais desver, e isso te destrói aos poucos, até não sobrar nada além de dor e aceitação. Helena, fechei o livro, mãos tremendo agora, lágrimas escorrendo sem que eu percebesse. Ela se matou, sussurrei. Ela se matou para estar com a filha. Ou pensou que estava se matando. Minha tia suspirou. Mas o que aconteceu? O que realmente aconteceu é que ela se tornou parte da porta. Ela virou a guardiã, voluntária ou não. E desde então ela fica ali, esperando, vigiando, cobrando. Cobrando o quê? O preço. Ela me olhou. A cada ciclo, a cada geração, alguém da família precisa ver, precisa saber, e então precisa escolher, pagar o preço ou deixar a porta abrir. E as crianças? Minha voz saiu rouca. As 7 crianças. Elas foram sacrifícios? Minha tia fechou os olhos. Assentiu. Uma por geração, uma por ciclo. Alguém da família sempre tinha um filho, e esse filho sempre era levado no açude, antes dos 5 anos. Porque crianças são puras, são a moeda mais valiosa para manter a porta fechada. Senti Billy subir. Isso é monstruoso. É, ela concordou, mas é a realidade. E agora chegou a você. Naquela noite eu não conseguia parar de andar pela casa, para frente e para trás, tentando processar, tentando entender. 7 crianças, 7 vidas, sacrificadas para manter algo preso. E agora era minha vez de escolher. Deixar a porta abrir ou o quê? Eu não tinha filhos, não tinha criança na família para oferecer. Que pensamento horrível, meu Deus! Que tipo de monstro eu estava me tornando? Então o que a porta queria de mim? Fui até a janela, olhei para o quintal, para o açude. A lua estava cheia de novo, iluminando tudo com aquela luz prateada. E lá na margem, elas estavam, todas. Helena no centro, vestido branco, cabelos negros, e ao redor dela,
As 7 crianças, pequenas, translúcidas, etéreas, todas me olhando, esperando. E então Helena levantou a mão, chamando, convidando, exigindo. Senti meu corpo se mover, sem que eu quisesse, sem que eu decidisse. Meus pés me levando em direção à porta, à escada, à saída. Não, para. Mas eu não parava, porque não era mais eu no controle. Era o dom, era a maldição, era o destino. Atravessei o quintal, descalço, em transe. A grama fria, o ar pesado, o cheiro de terra molhada e morte. Cheguei na margem. Elas estavam ali, esperando. Helena sorriu, aquele sorriso triste e compreensivo. Chegou sua hora, Felipe. Eu não quero. Ninguém quer. Ela estendeu a mão. Mas é necessário. É o preço. É o equilíbrio. Equilíbrio para quê? Gritei, lágrimas escorrendo. Para manter o que preso? O que diabos é tão terrível do outro lado dessa porta que precisa de crianças mortas para manter fechado? Helena pausou, olhou para o açude. E quando olhou de volta, havia terror nos olhos dela. Quer saber? Ela sussurrou. Realmente quer saber? Sim. Então olha. Ela apontou para o açude. Olha de verdade. Olhei. A água começou a se mover, ondulando, borbulhando. E então eu vi. A visão final não era água, nunca foi. Era uma membrana, uma pele fina separando 2 mundos. E do outro lado havia fome. Fome tão antiga que existia antes do tempo. Fome tão profunda que consumia luz. Fome tão vasta que não tinha forma. Apenas vontade. Vontade de sair. Vontade de consumir. Vontade de devorar tudo, cada vida, cada pensamento, cada alma, até não sobrar nada além de vazio. E as crianças eram a isca, a oferenda, o preço para manter a fome satisfeita, para manter ela do outro lado, porque se a porta abrisse, se a fome saísse, não haveria mundo restante, apenas consumo eterno. Voltei para mim gritando, caí de joelhos, vomitando, chorando. Meu Deus, o que é aquilo? Helena se agachou ao meu lado. Agora você entende porque aceitei, porque todos aceitaram, porque a alternativa é muito pior. Mas é injusto, solucei. Porque nossa família, porque fomos os primeiros. Ela suspirou. Meu trisavô, João Cardoso, foi quem construiu o sítio aqui. Sem saber que esse lugar, que esse açude, era um ponto fino, um lugar onde os mundos se tocam. E ao construir aqui, ao viver aqui, ele nos amarrou ao lugar, e ao lugar nos amarrou à responsabilidade. Então a solução é sair, abandonar o sítio, deixar alguém que não é da família lidar com isso. Helena balançou a cabeça. Não funciona assim, o dom não te deixa ir. Uma vez que você vê, uma vez que você sabe, você não consegue se afastar. A culpa te consome, o peso te esmaga. Você precisa voltar, precisa cuidar, porque se você não cuidar, se você deixar abrir, todos morrem. Não só você, não só sua família, todos. E você vai carregar esse peso para o resto da vida. E além, olhei para ela, para as crianças, para o açude. Todas essas mortes, toda essa dor, tudo para manter algo preso. E então entendi que não havia saída, que nunca houve. Que essa era, a maldição da minha família. Vigiar a porta, pagar o preço, eternamente. O que eu preciso fazer? Perguntei, a voz vazia. Helena sorriu, mas era um sorriso triste. Precisa aceitar o papel, aceitar a responsabilidade. E quando chegar a hora, quando o ciclo pedir, você vai saber, vai sentir. E então vai decidir quem vai pagar o preço dessa vez. Eu não tenho filhos, ainda não. Ela se levantou. Mas terá. Ou, ela me olhou profundamente, ou pagará você mesmo. Então, ela começou a desaparecer, junto com as crianças, dissolvendo no ar, voltando para o açude, voltando para
porta, me deixando sozinho, na margem, com a escolha, a maldita escolha. Três meses depois, voltei para São Paulo, não porque quis, mas porque precisava. Precisava tentar retomar minha vida, tentar fingir que era possível voltar a ser normal depois de ver o que eu vi. Não era, nunca seria, mas eu tentei. Reassumi meu emprego na agência. Meu chefe ficou surpreso, achava que eu tinha pedido demissão mentalmente. Talvez eu tivesse, mas precisava de dinheiro, precisava de rotina, precisava de algo que me ancorasse na realidade, porque a cada dia que passava, a cada noite que eu fechava os olhos, eu via, sempre via, o açude, a porta, a fome do outro lado. E as crianças, sempre as crianças, me olhando, esperando, lembrando. Você é o guardião agora, você não pode esquecer, como se eu pudesse, como se houvesse alguma chance de eu esquecer. Voltei a ver Daniela. Foi por acaso. Num café em Pinheiros. Ela estava sozinha, mexendo no celular. Quando me viu, sorriu. Aquele sorriso que um dia me fez apaixonar. Felipe, oi, quanto tempo? Oi, Dani. Sentei com ela. Conversamos. Pequeno talk desconfortável de ex que não se odeia, mas também não sabe mais como se falar. Ela tinha terminado com o personal trainer. Foi um erro, ela disse. Eu sinto sua falta. 3 meses atrás, essas palavras teriam me feito feliz, teriam reacendido esperança. Mas agora eu só conseguia pensar, se eu voltar com ela, se eu tiver um filho, esse filho será o próximo sacrifício. E então percebi a verdadeira maldição. Não era só vigiar a porta, não era só ver mortes, era isso. Era não poder ter vida normal, não poder amar sem medo, não poder gerar vida sem condenar essa vida. Esse era o preço real. Solidão eterna, ou culpa eterna. Não havia terceira opção. Felipe, Daniela me olhava preocupada. Você tá bem? Ficou pálido. Desculpa, não tô passando bem. Quer que eu te leve em casa? Não, eu vou sozinho. Me levantei. Dani, foi bom te ver. Mas acho que a gente fez a escolha certa. Em terminar, você merece alguém melhor. Felipe, do que você tá falando? Eu tô dizendo que quero? Eu sei, mas não pode. Olhei para ela e sei que ela viu algo nos meus olhos. Algo diferente. Algo que a fez recuar. Eu não sou mais a pessoa que você conheceu e nunca mais vou ser. Desculpa. Saí antes que ela pudesse responder, antes que eu pudesse mudar de ideia, porque no fundo, uma parte de mim queria voltar, queria tentar, queria acreditar que dava para ter vida normal, mas não dava. A maldição não permitia. Comecei a ter visões de mortes em São Paulo. Não da minha família, não relacionadas ao açude, apenas mortes aleatórias. Vi um homem sendo atropelado na Paulista. 2 dias depois, aconteceu. Vi uma mulher pulando do prédio em Moema. 1 semana depois, aconteceu. Vi um incêndio num prédio em Santa Cecília. 3 semanas depois, aconteceu. 32 mortes em 3 meses. 32 que eu vi e não pude impedir. Porque, como minha tia disse, você não pode mudar o que já foi escrito, você só pode aceitar. Mas aceitar era impossível. Como você aceita ver pessoas morrerem e não fazer nada? Como você vive com esse peso? Você não vive, você apenas existe. E lentamente enlouquece. No 4º mês, tentei me matar. Não de propósito, ou talvez sim, difícil distinguir. Tomei todos os Rivotril que tinha. Bebi meia garrafa de vodka, deitei na cama. Vai ser rápido, pensei. Vai ser paz. Não foi. Tive uma visão, a mais intensa de todas. Vi minha tia, no sítio, sozinha, velha, morrendo lentamente de solidão e culpa. E vi a porta, se abrindo, porque não havia mais guardião, porque eu tinha desistido, porque eu não tinha aceitado o papel.
Vi a fome sair. Vi ela consumir tudo. Primeiro o sítio, depois a cidade vizinha, depois o estado, depois tudo, cada vida, cada luz, cada esperança, até não sobrar nada além de vazio. E era minha culpa, porque eu tinha escolhido minha paz sobre a segurança de todos. Acordei no hospital. Meu vizinho tinha ouvido o barulho, eu tinha caído da cama e chamou a ambulância. Lavagem estomacal, carvão ativado, psiquiatra, episódio depressivo grave, diagnosticaram. Receitaram mais remédios, sugeriram internação voluntária. Recusei tudo, porque não era depressão, era clareza. Clareza de que não havia saída, de que eu estava preso, eternamente. 6 meses depois de voltar para São Paulo, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Alô? Felipe. A voz da minha tia, fraca, trêmula. Você precisa voltar. Meu estômago se apertou. Por quê? Porque o ciclo está chegando ao fim. Faltam 3 semanas. E se você não estiver aqui, se você não aceitar... Ela começou a chorar. Vai acontecer o que você viu. A porta vai abrir. E eu não tenho mais força para segurar sozinha. Tia, por favor, meu filho. Eu sei que é injusto. Eu sei que você não pediu isso. Mas você é o único que pode. Você é o último da linhagem com o dom forte o suficiente. Se você não aceitar, acaba. Acaba tudo. Fechei os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente. O que eu preciso fazer? Vir, aceitar e... Ela respirou fundo. E escolher. Escolher quem vai pagar o preço dessa vez. Silêncio pesado. Tem uma criança na cidade vizinha. Sobrinha neta distante. 3 anos. Se você aceitar, se você trouxer ela para o sítio, a porta aceita e se fecha por mais uma geração. Senti Billy subir. Você tá pedindo para eu matar uma criança? Não. A voz dela estava quebrada. Eu tô pedindo para você salvar o mundo, ao custo de uma vida. Uma vida versus bilhões. É matemática cruel, mas é a realidade. E se eu não fizer? Então você paga. Ela disse simplesmente. Você entra no açude, se torna parte da porta e vira o próximo guardião eterno, como Helena, esperando, vigiando, sozinho, para sempre. Desliguei. Fiquei sentado no sofá do meu kitnet miserável por horas, processando uma criança ou eu. Essas eram as opções. Matar uma inocente ou me sacrificar eternamente. Que escolha de merda, que universo de merda, que vida de merda. 2 dias depois, voltei pro sítio. Levei 7 horas. Parei várias vezes. Quase voltei 3 vezes, mas não voltei, porque no fundo, eu já tinha decidido. Cheguei de noite. Minha tia estava na varanda, esperando. Ela me abraçou, chorando. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por voltar. Não me agradeça ainda, eu disse, porque eu não vou fazer o que você quer. Ela se afastou, me olhou. O que você quer dizer? Eu não vou matar uma criança. Minha voz estava firme, pela primeira vez em meses. Não vou continuar esse ciclo. Não vou perpetuar essa maldição. Então você vai... Vou pagar o preço. Olhei para o açude. Vou entrar. Vou me tornar o guardião. E vou fechar a porra dessa porta de uma vez por todas. Felipe, você não entende. Se você fizer isso, fica preso. Eternamente. Sem paz, sem descanso. Só vigiando, sofrendo, sozinho. Eu sei. Sorri, sem humor. Mas pelo menos nenhuma criança vai morrer. Pelo menos o ciclo para. Não para, ela gritou. Vai apenas adiar. Eventualmente você vai enfraquecer. A porta vai querer abrir de novo. E então que abra. Olhei para ela. Porque eu não vou ser responsável por mais uma morte inocente. Mesmo que custe tudo. Naquela noite, às 3h33 da manhã, caminhei até o açude. Minha tia não tentou me impedir.
Apenas ficou na varanda, chorando, rezando. Cheguei na margem, Helena estava lá, esperando, junto com as crianças. Você tem certeza? Ela perguntou. Não, respondi honestamente. Mas é a única escolha que eu consigo viver ou não viver com... Ela assentiu, tristemente. Então venha, estendeu a mão. Junte-se a nós e se torne o que precisamos que você seja. Respirei fundo, olhei para trás uma última vez, para o sítio, para casa, para minha tia, para a vida que eu não ia mais ter. E então, entrei na água. Estava gelada, impossível de gelada. Mas não parei, andei, 1 passo, 2 passos, 3, a água subindo, joelhos, cintura, peito. Continue, não para, aceita, pescoço, queixo, boca. Respirei fundo uma última vez e mergulhei. A transformação. Embaixo da água era diferente. Não era escuro, era vazio. Um vazio que tinha textura, que tinha presença. E eu sentia ela. A fome, pressionando contra a membrana, querendo sair, querendo devorar. Mas agora eu estava entre ela e o mundo. Eu era a barreira, eu era o guardião, ia ser para sempre. Ou até eu não aguentar mais, ou até alguém ser idiota o suficiente para me substituir. Emergi, mas não como Felipe, como algo mais, translúcido, etéreo, preso entre mundos. Helena sorriu. Bem-vindo, ela disse. Agora você é um de nós, e eu era, eternamente. Minha tia morreu 2 anos após minha transformação. Velhice, solidão, culpa. Ela foi enterrada no cemitério da cidade vizinha. Ninguém mais mora no sítio agora. Está abandonado, à venda, mas ninguém compra. Tem algo estranho naquele lugar, as pessoas dizem. Algo errado. Elas não sabem nem a metade. E eu continuo aqui, na margem do açude, vigiando, esperando, sozinho. Às vezes vejo pessoas passando, curiosos, aventureiros, youtubers querendo gravar vídeo assustador. Eles sentem o frio, sentem a presença e vão embora rápido, espertos. Mas eventualmente alguém vai ficar. Alguém da família vai voltar. Alguém com o dom vai sentir a chamada. E então o ciclo vai recomeçar. Ou não. Talvez eu consiga segurar para sempre. Talvez minha força seja suficiente. Talvez eu esteja me enganando. Porque a cada dia fico mais fraco. A cada noite a fome pressiona mais forte. E eventualmente vou ceder. E então a porta vai abrir. E tudo que eu sacrifiquei terá sido em vão. E agora você sabe. Sabe da minha história, sabe do açude, sabe da porta, sabe da fome que espera do outro lado, pressionando, querendo sair, querendo consumir. Sabe que eu estou aqui, ainda, por enquanto, vigiando, guardando, segurando algo que não deveria existir longe de algo que não deveria estar exposto. Você deve estar se perguntando, isso é real? Realmente aconteceu? Ou é só uma história? Só ficção bem contada para te fazer sentir calafrios antes de dormir? E eu vou ser honesto com você, eu não sei mais. Não sei onde termina a realidade e começa a loucura. Não sei se sou realmente um guardião eterno de uma porta interdimensional ou se sou apenas um cara que surtou, pulou num açude e agora existe apenas na imaginação de quem me lembra. Não sei. E sabe de uma coisa? Não importa. Porque o medo é real, a sensação é real. E no final das contas, não é isso que importa. Não é o que sentimos que define nossa experiência de realidade. Você pode não acreditar em portas interdimensionais, pode não acreditar em clarividência, pode não acreditar em maldições familiares. Tudo bem, realmente tudo bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou por um lugar e sentiu aquele frio inexplicável? Aquela sensação de ser observado? Aquele peso no ar que não faz sentido nenhum, mas é inegável? Já teve um pressentimento sobre algo ruim que ia acontecer? E aconteceu?
Já sonhou com alguém que você não via há anos e no dia seguinte recebeu notícias sobre essa pessoa? Já olhou para a água parada, um lago, uma represa, um açude e sentiu que havia algo embaixo? Algo esperando? Algo que não devia ser acordado? Se sim, então você sabe. Você já sabe que há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode explicar. Você já sabe que o mundo é mais fino do que parece, que as bordas entre o que é e o que não deveria ser são frágeis, quebradiças, perigosas e que às vezes nós pisamos nessas bordas sem perceber. E quando percebemos, já é tarde demais. Eu poderia te contar mais. Poderia te falar sobre os outros lugares como o açude, porque há outros espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Lugares onde os mundos se tocam, onde portas existem, onde guardiões, voluntários ou não, vigiam. Poderia te contar sobre a mulher de branco que aparece na estrada entre Ouro Preto e Mariana, que não é fantasma, que é guardiã, como eu. Poderia te contar sobre o poço no Nordeste que nunca seca, mesmo em seca severa, porque não é alimentado por lençol freático. É alimentado por outra coisa. Poderia te contar sobre a árvore centenária no Paraná que sangra quando cortam seus galhos, porque não é só árvore, é prisão. De algo muito pior. Mas isso são histórias para outras noites, para quando você estiver pronto, para quando você quiser descer mais fundo no buraco. Porque uma vez que você começa a ver, uma vez que você realmente presta atenção, você não consegue mais parar, assim como eu. Às vezes, nas noites mais solitárias, quando o peso da eternidade aperta mais forte, eu me pergunto se fiz a escolha certa. Se sacrificar minha vida, minha sanidade, minha alma para salvar pessoas que nem sabem que estão sendo salvas, valeu a pena? E a resposta é: não sei. Alguns dias eu acho que sim, que fiz o certo. Que uma vida, mesmo uma vida de sofrimento eterno, vale menos que o fim de tudo. Outros dias eu acho que fui idiota, que deveria ter deixado a porta abrir, que talvez o mundo mereça ser consumido, que talvez a fome seja exatamente o que a humanidade ganhou com sua crueldade, sua ganância, sua indiferença. Não sei, e talvez nunca vou saber, mas continuo aqui, dia após dia, noite após noite, vigiando, porque no fundo acho que fiz a escolha certa. Não por heroísmo, não por bondade, não por algum senso superior de moral, mas simplesmente porque não conseguia viver com a alternativa, não conseguia ser responsável pela morte de uma criança, mesmo que custasse tudo, mesmo que custasse eternidade. E se você estivesse perguntando, eu faria o mesmo? A resposta é: você não sabe. Ninguém sabe até estar na situação, até olhar para a fome, até sentir o peso da escolha, até entender que não há resposta certa, apenas menos errada. E então você escolhe e vive ou não vive com as consequências, para sempre. Antes de eu ir, porque sim, preciso voltar pro açude, a fome está inquieta hoje, posso sentir ela pressionando mais forte. Deixa eu te dar um conselho, um último sussurro antes do silêncio. Se você um dia passar por um lugar e sentir aquele frio, aquela presença, aquele peso, vá embora. Não investigue, não seja curioso. Não pense, mas eu quero saber, porque algumas coisas são melhor não sabidas. Algumas portas são melhor não abertas. Alguns guardiões são melhor não incomodados. E se você sentir que tem algo de especial em você, algo que te faz ver mais que os outros, sentir mais que os outros, saber coisas que não deveria saber, ignore, empurra para baixo, nega, racionaliza, faz terapia, toma remédio, qualquer coisa, mas não aceita, porque uma vez que você aceita o dom, uma vez que você abraça a clarividência, não tem volta. Você vira parte de algo maior, algo mais antigo, algo que não te liberta até você cumprir seu papel, ou até você quebrar. O que vier primeiro.
Então aqui estamos, você e eu, conectados por essa história, por esse momento, por esse fio invisível que liga contador e ouvinte, narrador e leitor. E agora você faz parte disso, dessa rede, dessa teia, dessa maldição. Não literalmente, claro, ou talvez sim. Quem sabe? Quem sabe o simples ato de ouvir não cria conexão, não planta semente, não abre só um pouquinho a porta da sua própria percepção? E daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, você vai começar a sentir, vai começar a ver, e vai se lembrar dessa história e vai pensar: não pode ser, é só coincidência, é só minha imaginação. Mas não é, nunca é. E quando isso acontecer, quando você sentir o frio inexplicável, quando ver algo no canto da visão que desaparece quando você olha direto, quando souber que algo vai acontecer antes de acontecer, lembra de mim. Lembra do Felipe, lembra do guardião do açude e lembra da escolha que eu fiz. E então decida aceitar ou negar, mas decida rápido, porque o mundo é fino, as portas são muitas e guardiões estão sempre em falta. Eu vou agora, a fome está mais forte. Posso sentir ela pressionando, empurrando, querendo. Preciso voltar, preciso reforçar a barreira, precisa manter a porta fechada por mais um dia, mais uma noite, mais uma eternidade. Mas antes de ir, antes de voltar para o açude, para a água gelada, para a solidão eterna, deixa eu te dizer uma coisa, uma última verdade. Se você está ouvindo isso, se essa história chegou até você, não foi por acaso, nunca é. Histórias como essa, histórias verdadeiras, elas encontram quem precisa ouvir, elas encontram quem tem o dom, elas encontram os próximos guardiões. E se você sentiu algo enquanto ouvia, se seu coração acelerou nos momentos certos, se você sentiu o frio, se você viu o açude na sua mente com clareza demais para ser só imaginação, você sabe o que isso significa. Você já sabe. Então até logo. Não tchau, porque tchau é muito final e nada aqui é final. Apenas até a próxima história. Até o próximo sussurro. Até o próximo encontro na margem entre o mundo que você conhece e o mundo que existe nas sombras. E se você passar por um açude no interior, de água verde escura e superfície parada demais, e sentir que alguém está te observando de dentro da água, não se aproxime, não olhe muito tempo, apenas vá embora, porque pode ser que seja eu, ou pode ser que seja a fome. E você realmente não quer descobrir qual dos dois. Pausa longa, silêncio. Apenas o som de água se movendo levemente ao longe. E só mais uma coisa. Antes de você ir dormir hoje, antes de fechar os olhos e deixar a consciência escorregar, lembra de verificar, realmente verificar, se todas as portas da sua casa estão trancadas, se todas as janelas estão fechadas e se não há nenhum açude perto de onde você mora. Porque às vezes as portas não estão onde você pensa que estão, às vezes elas estão mais perto, muito mais perto, e às vezes elas já estão abertas. Boa noite ou boa sorte, seja lá o que você precise mais. Entre o ver e o ser visto, há uma porta. E do outro lado dessa porta, apenas fome. Fome de vidas, fome de almas, fome de mundos. E os guardiões são tudo que nos protege, por enquanto. Inscrição encontrada numa pedra na margem de um açude abandonado em Minas Gerais. Data desconhecida. Volte sempre. As águas estarão esperando. E eu também. Até a próxima história. Se houver próxima, se ainda houver tempo, se a porta ainda estiver fechada. Se essa história mexeu com você, compartilha. Porque quanto mais pessoas souberem sobre os guardiões, mais pessoas vão entender que há heróis que ninguém vê, que ninguém agradece, mas que estão lá, vigiando, sempre.